E hoje, fala pra gente hoje como que tá a incidência do câncer de pulmão no Brasil e no mundo, o que que tem acontecido aí nessa... Começar no mundo, né? No mundo, o câncer de pulmão hoje é o segundo mais incidente, né? Já foi o primeiro, hoje é o segundo. Ainda é o tumor, talvez com maior mortalidade. Se a gente vê aí no mundo, é responsável por 25% das mortes das no mortes? mundo. Então, ainda é um tumor que é muito agressivo, tem uma mortalidade muito alta, né? No Brasil, a incidência nossa, é em torno de 32 mil casos esperados para esse ano, né? É o que você falou. A gente ainda tem um pouquinho a mais de casos em homens, mas tá meio que estabilizando muito próximo. Mulher tá chegando na incidência muito próxima, exatamente por causa do tabagismo também, né? E é uma doença ainda que ocorre mais em pacientes a partir dos 60, 65 anos, né? Mas que a carga tabágica ao longo do tempo, né? Porque muita gente começa, às vezes, a fumar na época dos meus pais com 15, 16 anos, Exatamente, é. e isso aí vai aumentar o risco lá na frente, né? Mas no geral, nos últimos anos, a gente viu que de 2010 para cá, principalmente, a incidência tem tendido a reduzir. Porque a gente houve um período onde as propagandas, de certa forma, a parte do encarecimento do cigarro, isso contribuiu para uma redução do tabagismo, do cigarro normal, cigarro de filtro que a gente Não, vê, né? Isso principalmente a partir da década de 2010 para cá, né? Houve em torno de, parece que 35% de redução. redução. O Brasil é um dos poucos países no mundo que houve redução, inclusive, né? Então, pois a gente percebeu que quando a gente era criança, acho que você deve ter pego isso, você tinha, obviamente, as campanhas. Não estou nem dizendo na época do nossos pais, que a época dos nossos pais era assim, para você, até para você se firmar como homem, ou era uma situação de status social, Sim. os homens fumavam, e depois, a partir dos anos 70, as mulheres também começaram a fumar. A gente vê muito isso ainda hoje em dia nas mulheres de um pouco mais de idade, e eventualmente, quando a gente Uhum. pega alguns cânceres de pulmão em mulheres, eles estão relacionados ao uso do cigarro, mas na nossa época, agora, nos 90, 2000, a gente percebeu que as grandes propagandas assim relacionado ao cigarro, elas pararam. Você lembra de assistir? Acho que você era muito novo, mas a Fórmula 1 era estritamente patrocinada por cigarro, né? Aham, Ferrari. E exato, a gente não vê isso, né? A John Player Uhum. Special, acho que o Senna iniciou, não me lembro se foi na John Player. Então, você não vê Uhum. isso hoje em dia, não pode mais fazer propaganda. A gente tinha lá o Venha para o Mundo de Marlboro, que era Sim. Hollywood o sucesso. Você tinha essas coisas que era propaganda na cabeça das pessoas o tempo todo. E por muito tempo achou-se que, ou pelo menos a propaganda vendia isso, que o cigarro não fazia, não tinha problema com relação a isso. E depois dos anos 90 e para cá, teve então um vínculo do tabagismo com a incidência do câncer de pulmão, e aí as propagandas foi Foi. acabando, pelo menos aqui no mundo ocidental onde a gente vive, né? Uhum. Como é que você vê assim a respeito de como as campanhas anti-tabaco elas ajudaram a combater o câncer de pulmão e de maneira geral, como essas campanhas ainda ajudam? Porque quando a gente Sim. trabalha no PSF, eventualmente você faz palestras e campanhas, Uhum. etc. Eu particularmente acho que é subestimado, tá? A gente fala Uhum. muito de câncer de mama e de câncer de próstata, mas eu acho que hoje a gente subestimou um pouquinho o câncer de pulmão. Sim. Não, eu acho que é fundamental a gente ainda manter, né? Exatamente porque a melhor forma de se prevenir o câncer de pulmão é através da redução do tabagismo, da diminuição do tabagismo. Lembrando que 85% dos casos de câncer de pulmão está ligado ao tabagismo. Então, por exemplo, assim como o câncer de colo uterino, que a gente tem hoje a vacina do HPV, que é uma forma da gente prevenir, o câncer de pulmão está muito atrelado a isso, ao risco atrelado ao tabaco. Tá bem. Então, você cessar o tabagismo é talvez a melhor forma de se diminuir um câncer, que nem eu falei, um câncer muito, com uma mortalidade muito alta Sim. e com uma incidência muito alta, né? Então, manter essas propagandas e tudo, eu acho que é essencial. É, Entra agora aquilo que você falou, né, sobre o vape,
talvez as pessoas não liguem o tabaco e o narguilé e o Sim, vape com o câncer, porque sempre foi muito ligado é. ao cigarro, 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 Sim. cigarro. Talvez não tenha essa ligação na mente das pessoas. Mas tanto o narguilé quanto o vape, depois acho que talvez a gente vai conversar um pouco Vamos falar maior. um pouco a respeito disso, até porque, além de tudo, tanto o narguilé quanto o vape, o vape, né? Eles causam outras coisas também. Exemplo é o VAP, você vê que tem alguns artistas que foi internado por causa de pneumonia, aquelas pneumonia Pneumonite, aham, e pneumonite também, exatamente, essas sim, broncopatias que a gente vê. Então eles causam outras situações que as pessoas subestimam, né? Porque sim. acham que tudo bem, tô livre lá dos males do cigarro, mas não é bem assim, né? Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso mais para frente.